Olá, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos, e nós estamos aqui em mais uma live. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E essa live de hoje faz parte da série Mãe em Casa, ou Mães em Casa, né? É um período em que nós estamos aí trazendo para você conteúdos de valor, conteúdo que possa te ajudar no cotidiano da sua casa com os seus filhos, né? Conhecer um pouco mais como é que funciona a mente, né, do ser humano, como funciona a dinâmica de educação de filhos a partir de uma perspectiva de treinamento mesmo, tá? Ensino e treinamento. Então, a nossa expectativa é que você possa ter mais um tempo com a gente, tá? Vamos chegando, sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Natália Angelucci, um prazer tê-la conosco. E nós vamos falar hoje da mãe superprotetora, tá? A ideia é te trazer consciência acerca da mãe superprotetora. Como é que funciona essa mãe? Quais os problemas aí que pode acarretar no desenvolvimento da criança? Isso é nocivo, não é nocivo? É consciente, não é consciente? Então, vamos trazer algumas coisas para você. E aí eu vou dizer para você, se você, no final dessa live, se ver como uma mãe superprotetora, não fique triste, porque uma mãe superprotetora é muito, muito querida, extremamente trabalhadora, esforçada, né? Basicamente é uma característica da mãe, gente. É estranho, você vai ver pais superprotetores, tá? Mas é mais comum, é mais intenso nas mães. É muito interessante. Muito obrigada, obrigada mesmo. Então é legal porque você vai entender, e assim, ó, nenhuma mãe, nenhum pai é um pacote fechado, tá? Você pode ter aí características de repente, ser uma mãe extremamente permissiva, tá? Pode ser. Apesar do pai e da mãe superprotetor e para uma perspectiva mais permissiva, né? Ele não tem uma característica muito autoritária, né? Ele não tem aquela coisa da regra. O negócio do pai e da mãe superprotetor é proteger a criança, que nada de ruim aconteça, tá? Seja muito bem-vindo, Maria, Lealci, querida. Nino, muito bem-vindo, meu querido. M. Silva, bem-vinda. Muito bem-vindos, tá? Eu vou começar a trabalhar o tema para dar tempo da gente poder discorrer bastante, tirar dúvidas. Se alguém tiver, pode fazer perguntas, tá? Eu gosto de perguntas. Eu acho que perguntas assim, traz para a realidade os nossos conceitos, né? O conceito de educação e treinamento de filhos. Então, eu gosto bastante que vocês possam sair desse momento esclarecidos, tá bom? Bom, o que a gente precisa entender sobre a mãe e o pai superprotetor? Primeiro, ama demais os filhos, tá? Não faz o que faz porque é preguiçoso, porque não quer se envolver com a maternidade. Não. É excessivamente envolvido com a maternidade, com a paternidade, tá? É tão envolvido que tem dificuldade de lançar esse filho, incluir ele, né? Trabalhar com ele na perspectiva de obediência, responsabilidade e liberdade, tá? Esses são os passos para a gente, do momento que a criança nasce até o fim da adolescência, a gente poder liberar os nossos filhos para a vida, né? A ideia é que a gente consiga criar uma logística dentro desse tempo, né? Nessa cronologia aí do nascimento até o final da adolescência, para que os nossos filhos possam, de fato, estarem aptos a fazer escolhas, né? Escolhas desde a profissão que vai ter, o companheiro ou a companheira que vai escolher, os sonhos que vai realizar, enfim. Esse ser humano, ele tem que estar pronto, sabe? Pronto o mais saudável possível, né? Não dá pra gente dizer, gente, quando a gente fala assim, olha, nós te damos um referencial, não há família perfeita, porque seres humanos não são perfeitos e famílias é fruto de seres humanos, tá? Então, Cirlei, então eu sou superprotetora, minha família é doente? Não, ela não é doente porque você é superprotetora. Ela tem disfuncionalidades, desvio no processo saudável e precisa de ajuste. Se você identificar que você é uma mãe ou um pai superprotetor,
Por quê? Porque a superproteção vai, de certa forma, eu vou dizer meio pesado, tá? Mas, de certa forma, ela amputa as capacidades do seu filho, entende? Porque quando os nossos filhos estão no ponto ali, ele tem capacidade, ele consegue compreender o comando, ele entende a ideia, né? Ele entende a importância moral de um comportamento, a ética de um comportamento. Ele está pronto? Se eu não transfiro essa responsabilidade para ele, se eu não faço esse treinamento no ponto, é como uma fruta que amadurece na árvore. Ela vai apodrecer, ela vai perder a oportunidade de se emancipar, de adquirir a autonomia necessária para a vida. E aí o que acontece? É comum nos pais superprotetores cobrir essa criança de cuidado, e aí tem sim algumas disfuncionalidades no caminho. E quando chega na adolescência, que aí o pai e a mãe se tocam, que aquele menino e aquela menina cresceram, são homens, porque fisicamente, com 13 anos, as nossas meninas são mulheres, biologicamente falando, né? Os nossos meninos podem não ter o corpo forte, mas são ali varetas, já são homens, a voz já está mudando. Então, assim, aí é comum os pais olharem e falarem, peraí, agora eu vou liberar. E aí não é uma questão só do pai superprotetor e da mãe, é uma questão dos pais que perdem a hora, não conseguem compreender o momento de fazer o processo de transição da autonomia, entende? Então, o pai superprotetor e essa mãe, eles não vão fazer. Não vão, por quê? Porque a ideia é guardar esse ser humano, essa criança, evitar todo tipo de sofrimento, todo tipo de frustração, entende? Por quê? Porque eles entendem que essa criança não é capaz, entende? Não tem condição. Precisa deles, precisam ser protegidos, precisam ser cuidados, precisam ser ali cercado de todo cuidado, senão alguma coisa vai acontecer, tá? Bem-vindo, Tajiane, muito bem-vinda. Então, assim, pai e mãe superprotetor trabalha muito para que os seus filhos estejam guardados, protegidos, entende? E aí, um dos grandes problemas na superproteção, que é a área em que mais os pais limitam os filhos, tá? A área que eles mais limitam são os relacionamentos. Porque a ideia é que, se o filho for brincar, ele vai se machucar. Se o filho se relacionar muito com uma criança que tem um temperamento mais agressivo ou é mais grosseira verbalmente, essa criança vai bater no meu filho, essa criança vai falar coisas que vai magoar o coração do meu filho, então eu também não deixo. Essa criança não vai poder ir em muitos e muitos eventos e festinhas, porque o pai e a mamãe superprotetor não vai poder ir. Consegue entender? Então, o mundo gira em torno de proteger essa criança. O mundo é inimigo, as pessoas são inimigas, as pessoas oferecem perigo, o mundo é perigoso, então eu tenho que guardar o meu ser humano chamado filho dentro do meu universo, tá? Quando a gente entende que isso não é saudável, tá? Não é saudável, foge do padrão saudável de treinamento, porque gente, é muito lógico isso, é muito lógico. Bebês ficam no colo porque eles não podem andar, ok? Mas porque eles também são pequenos. Você não pega sua mãe idosa, seu pai idoso, um irmão deficiente físico, né, que são grandes, no colo. Não pega, tá? Por quê? Porque são grandes, entende? Você não consegue caminhar um tempo todo, por exemplo, com sua mãe idosa, né, sem condição de caminhar no colo. Entende a lógica? Então, assim, filhos pequenos, mais proteção. Filhos maiores, menos proteção. Filhos pequenos, mais controle. Filhos maiores, menos controle. Filhos pequenos, autoridade do pai. Filho grande, autoridade do pai. Entende? Pai e mãe. Então, a autoridade não muda no processo educativo. Quando ela muda? Quando os nossos filhos se tornarem adultos, que nós vamos liberar ele para a vida, ok? Aí sim a autoridade é transferida, tá? Aí passa a autoridade para si mesmo, tá? Então a ideia é que a gente ensine os nossos filhos função materna, função paterna, tá? Ensine eles
tudo que eles precisam saber, internaliza através do treinamento da responsabilidade, internaliza isso, assumem o governo da própria vida, se tornam donos de si mesmo, mães e pais de si mesmo. Então, a ideia é que seu filho adulto, ele tenha consciência que se ele estiver tendo, por exemplo, sei lá, azia constante, ele precisa ir ao médico, um gasto, ver o que está acontecendo. Tá entendendo? Então, a ideia é que seu filho não negligencie a saúde, por quê? Porque você pai, eu mãe, nós pais, precisamos treinar os nossos filhos em relação à área da saúde. Eles têm que ter autocuidado. Tá entendendo? Então, área da saúde, área da segurança, área moral, área emocional. Eles têm que ser aqueles adultos que vai dizer, olha só, eu não vou entrar num relacionamento com essa determinada pessoa, apesar de me interessar por ela, porque eu entendo, percebo que ela vai me causar sofrimento. Isso é autocuidado, capacidade emocional de avaliar um contexto, entende? Problema de uma mãe e de um pai superprotetor que faz tudo isso pela criança fora do lugar, fora do tempo. Quando pequenininho, vamos segurar, vamos pegar no colo, vamos dar papá na boca, né? Todo aquele processo. Vai crescendo, eu vou transferindo. Vai crescendo, eu vou transferindo em todas as áreas, tá? Algumas mais rápido, outras mais devagar. Alguns filhos nós conseguimos num determinado tempo, outras um pouco mais devagar. O temperamento, a natureza, a personalidade, né? A gente consegue perceber quando os nossos filhos têm mais capacidade para algumas coisas, tá? Mais habilidade, né? Mais domínio. A gente consegue entender, mas seja como for, nós precisamos treinar, tá? E aí, quando eu falo mais ou menos, é mais ou menos mesmo, né? Uma criança, ela vai caminhar a partir de 10 meses, aproximadamente, até 1 ano e 4 meses. Uma das minhas filhas andou com 9 meses e meio. O outro andou com 1 ano e 2 meses. Quer dizer, não muda o fato que eu, mãe, preciso ajudá-lo, treiná-lo, criar uma realidade para essa criança caminhar. Se ela vai caminhar com 9,5 ou com 1 ano e 2 meses, não muda o fato que eu tenho que fazer e eu vou esperar o tempo dessa criança, ok? Entendendo isso, eu preciso olhar para mim, entender por que, tá? Que eu, mãe, eu, pai, tenho alguns comportamentos superprotetores. Uma das questões está lá na nossa infância com referencial de pai e mãe. Quando eu me senti desprotegida, quando eu me senti negligenciada, quando eu não resolvi isso, tá? Porque não é porque aconteceu que hoje você tem isso, mas quando não é resolvido, gerou insegurança, entende? Gerou um sentimento de abandono. Quando eu tenho os meus filhos, eu trago esse sentimento de abandono, eu trago essa necessidade de proteger para evitar que ele tenha aquele sentimento, aquele sofrimento que eu tive, entende? Então, eu acabo transferindo para ele esse medo, esse sentimento de abandono. Então, eu fui abandonado, então eu não vou deixar meu filho ser abandonado, eu vou proteger. Só que tudo que é a motivação é ruim, é negativa, é fruto de trauma, sofrimento, ela não vem equilibrada, entende? Não vem com equilíbrio. Ela vem disfuncional, ela vem desajustada. Por isso que eu caio na superproteção, entende? Então, é os excessos que a gente vive dizendo para vocês. Bem-vindo, Shirley. E a Tatiana, né? Tatiana chegou. Bem-vinda, tá? Então, entre os extremos, vamos para o equilíbrio, tá bom? Outro motivo é a minha personalidade. Tem pessoas que já nascem com uma personalidade, com uma natureza protetora, guardiã. Então, é aquela que sempre vai querer cuidar dos outros, vai estar sempre querendo proteger. Tem a ver, inclusive, com propósito e missão, tá? Se você conseguir olhar um filho que tem essa característica e você vai caminhando na vida e observando, né, tendo essa intencionalidade de captar e aí observar o desenvolvimento, tem muito a ver com a profissão da pessoa, com a aptidão, com o talento também, ok? Então algumas crianças algumas pessoas já nascem com essa tendência de proteção. De novo, cria uma disfunção se não é saudável, se não é devidamente treinado, se a fonte disso não foi contaminada, entende? Foi contaminada, olha, eu sou assim, pirada, meus filhos não podem fazer nada, e aí então o que eu digo para você? Vai para o equilíbrio, e se você não conseguir
fazer esse processo de equilíbrio. Como é que eu sei que eu estou me equilibrando? Você começa a liberar essa criança. Você começa a instruir e treinar essa criança a partir da vida. Aqui no nosso feed, eu coloquei um tempo atrás, e a gente usa isso nos nossos treinamentos, né? Coloquei uma tabela de coisas que, por exemplo, coisas para fazer cotidiano, dentro de casa, que o seu filho pode fazer a partir de 2, 3 anos. Então, assim, é super protetora? Vai lá, procura a tabelinha, tá? Ela, inclusive, é uma tabela de Montessori, ligada à pedagogia, né? Coisas que a gente trabalha na nossa área. Então, assim, vai lá e começa. Olha, eu sou super protetora, mas o meu filho já tem capacidade de fazer isso. Começa devagarinho, dentro do seu ambiente escolar, do seu ambiente familiar protegido, ele não vai, né, morrer, não vai machucar. Começa um exercício de treiná-lo em pequenas coisas, gotinhas ali, que vai começar a criar uma realidade mental para você de que seu filho não vai morrer. Entende? Se você liberar ele um pouquinho, se você começar a treinar ele. Por que você precisa fazer isso? Porque quando nós protegemos demais, perdemos a hora de fazer a transição, né, de gerar irresponsabilidade. Primeiro, é aquilo que eu já falei para vocês. Você trabalha muito mais, você se desgasta muito mais, porque você vai fazer as coisas que o seu filho grande, né, já com capacidade, teria que fazer. Então, esse é um dos problemas. Mas eu acho que o maior problema é emocional. Porque quando eu não libero a criança, como eu já disse para você, né, essa fruta vai apodrecer, gera na criança, tá, gente? Isso, criança e adolescente, na idade que o teu filho tiver. Gera na criança um senso extremamente forte de incapacidade. Porque quando a criança pode fazer, ela sabe que ela pode, ela está pronta, tá? E você não libera a criança para isso, o que você está dizendo de forma não verbal você não é capaz. Entende? E aí, qual as piores neuras de uma mãe e de um pai superprotetor? É aquele que não vai deixar o filho jogar bola no campinho perto de casa, não vai deixar ele na casa dos amigos porque não garante que ele vai conseguir sobreviver ali, vão fazer bullying com ele vai machucar, ele vai se afogar na piscina, entende? Então, gera nele um sentimento de incapacidade, gera nele um senso de frustração terrível, sabe? Aquela coisa de... O senso de pertencimento social dele é comprometido, ele olha e fala, nossa, eu não estou apto para conviver, tá? Não sabe. Em relação aos conflitos do dia a dia, a briga com o amigo, o conflito na escola, o bullying, primeiro, um filho superprotetor, ele atrai o bullying, tá? Ele é o filhinho da mamãe, filhinho do papai, então isso já atrai o bullying. Na escola é um problema, criança superprotegida, né? Já o fato dele ser inseguro, dele ter esse senso... Num conflito comum da escola, ele já chora mais que os outros. É comum acabar um filho super protegido, chorar mais que os outros, ou aguentar mais quietinho ali, mais resignado, sabe? Ele acaba precisando suportar sofrimentos a mais do que os outros. Tudo isso é fruto do quê? Dele não conseguir romper no momento que ele precisaria romper. Deixa eu ver, a Tajane está dizendo assim, estou solicitando a ajuda da minha filha de 10 anos nas tarefas domésticas diárias, fazer o suco, recolher a louça suja, arrumar... Perfeito, perfeito. O que eu acho, o que eu te sugiro, Tajiane, é assim, ó, você tá determinando, ela vai te obedecer, esse é o primeiro passo, tá? Então a ideia é que daqui a pouco, tá? A hora que ela tá pronta, você tem certeza que ela sabe... Você coloca horários, faz uma rotininha mesmo numa folha de sulfite, qualquer papel que você tiver, estabelece a hora, porque a ideia, tá, é que ela passe a fazer as coisas que você está orientando, tá treinando ela para fazer, sem que você mande, tá? A ideia com 10 anos é que ela já olhe lá e já faça num determinado horário, num determinado dia da semana. Por quê? Porque ela tem capacidade. Aí, ó, olha onde que é o pulo do gato para você criar autonomia nos filhos. Tá pronta? Tá. Treina ela. Treinou? Transfere a responsabilidade. A partir de agora, a responsabilidade de fazer o suco, recolher a louça suja é sua. Aí você vai dizer, quando faz isso? Aí você vai dizer exatamente quando. Olha, assim que comer, você levantou da mesa, já recolhe, por exemplo. Aí é você que vai decidir, tá bom? O suco, a mamãe tá terminando o arroz, ou comecei a botar arroz no fogo, ou botei, enfim. Estabelece relógio ali, um horário. Escreve e põe na rotina. Isso, gente,
cria um mecanismo de proatividade que vocês não fazem ideia. Da louça, do suco, ela vai para outras ações de autonomia, entende? Aí você começa a criar nela um senso de capacidade, entendeu? Um senso de capacidade de que ela está crescendo, ela é capaz, entendeu? É mais sério do que fazer a ação, recolher a louça, por exemplo, muito mais sério, Tagiane, muito mais profundo, muito mais intenso, é o senso de responsabilidade que por associação ela vai levar para a vida, entendeu? E daqui a pouco ela não vai só fazer o suco, ela vai falar, mãe, olha só, eu faço o suco, eu já posso começar a cozinhar. E de fato com 10 anos ela pode, tá? Você já vai começar a treinar ela para cozinhar. Por quê? Porque eu vou dizer para você, olha, eu trabalho com família. Você quer ver um problema seríssimo nos casamentos, principalmente no primeiro e segundo ano? As pessoas não sabem, as mulheres não sabem cozinhar, os homens não sabem cozinhar, não sabem limpar, não sabem viver. Filho solteiro, vai fazer faculdade em outro lugar, cria problema com os colegas da casa, quando moram em república, porque não sabe fazer, entende? Então, uma das coisas que é nossa obrigação, né? Se vocês me acompanham, eu já falo isso toda live, nós precisamos treinar os nossos filhos em habilidades para a vida, entende? E 10 anos é uma idade maravilhosa para a gente começar a treinar. E aí eu vou dizer para você, eu não sabia disso antes. Eu falei muito, principalmente com a minha filha mais velha. Eu não sabia. Minha filha foi aprender isso com outras pessoas em outro momento da vida, entendeu? Então, assim, quando eu vivi isso, eu falei, meu Deus, que constrangedor, mas eu não sabia. Aprende por simiose? Eu fazia. Porque uma das características do pai super protetor, eu não era, mas eu era muito ativa, né? Eu sou muito ativa. Então, para mim, fazer a comida, eu gostava, era fácil, era gostoso. Então, para que ensinar? Para que me preocupar com isso, entendeu? Então, o pai super protetor e a mãe não vai ensinar, não é porque ele não se preocupa ou não sacou. É porque ele não quer que a criança se machuque, que queime o dedo. Você entendeu? É um senso de proteção, é uma coisa disfuncional, tá? E tem casos que chega a ser doentio mesmo. Se você pensar que eu tenho casos, né, que a gente trabalha, já trabalhei, que menino de 15 anos não vai para a escola se não for levado pelos pais, entendeu? Não consegue romper, não consegue. Aí o que acontece? Dependendo da natureza da pessoa, o temperamento mais introspectivo, assim, ele incuba dentro de casa, entende? Porque aí ele começa realmente a acreditar, principalmente quando chega a adolescência, das duas uma. Ou esse menino vai para o mundo sem capacidade nenhuma, porque os pais super protetores não treinaram ele, e aí ele enfrenta 1000 problemas, e tem problema de relacionamento, tem problema de seguir regras, inclusive, porque o que nos faz nos tornar bom em alguma coisa, e em relacionamento não é diferente, é os altos e baixos dos relacionamentos. É quando eu me relacionei mal com uma amiga, fui grossa com ela, nós brigamos, ficamos de mal, né, como a gente diz. Aí eu aprendi que eu tenho que me controlar, porque eu gosto daquela amiga, eu quero ter um relacionamento melhor. Então, são esses altos e baixos que geram frustração, que frustração no processo educativo, gente, é ferramenta, tá? Frustração na criação de filhos é ferramenta, faz parte do processo, entende? É a frustração que gera resiliência na gente. É a nossa capacidade de olhar e falar, meu Deus, eu preciso mudar nisso. Eu preciso ser melhor, né? E com a criança e adolescente não é diferente, né? E aí um exemplo muito simples como é que a criança aprende aí andar de bicicleta? Ela vai aprender a andar de bicicleta caindo, não é? Não tem como. Mesmo com rodinha, uma hora, a hora que eu tiro a rodinha para ela se equilibrar ali, ela vai correr o risco de se machucar. Se frustra? Sim. Chora? Sim. Tem medo? Oh, meu Deus, como tem medo? Mas tem que romper, entende? Tem que romper. Para as outras áreas da vida é a mesma coisa, tem que romper, tá bom? Então, entendendo que se de repente você teve algo no teu passado que te bloqueou, né? E você trouxe um padrão de superproteção para a criação dos seus filhos, compreendeu? Compreendi. Analisa se precisa de ajuda, se precisa de uma terapia, se precisa de um atendimento aí, né, de aconselhamento, seja aí qual for o padrão que for necessário, precisa romper, precisa resolver isso. Mas a consciência, por si só, ela vai ajudar, porque aí você começa um processo novo com o seu filho, com a sua filha. Então,
Essa questão já é extremamente fundamental, tá bom? Entendendo que você vai alejar o seu filho emocionalmente, tá? Nas habilidades para a vida, nos relacionamentos, então você vai já agora pisar no freio e vir para o equilíbrio, tá bom? Agora no confinamento nós não temos muitos relacionamentos sociais, começa a preparar sua cabeça, sua mente para a hora que voltar para a escola, essa criança precisa ter mais liberdade, já começa treinando essa liberdade com pequenas ações, como a Tagiane aí, começa a dar tarefas de casa, começa a olhar o que ele é capaz de fazer no ambiente que você controla, porque, gente, ninguém é super protetor, tá? Porque quer. Não é uma questão tipo assim, eu vou querer que meu filho viva aí o resto da vida sob meu cuidado. Não é, é um movimento, é uma cultura familiar que a gente não tem consciência. Aí quando vai ter consciência? Quando tá adolescente, que começa a apresentar problemas, ou de comportamento, ou de psicológico mesmo, tá? Porque apresenta. Eu tenho um caso, eu digo pra você, chegou na adolescência, filho de pai superprotetor, de mãe, precisa ir pro terapeuta, precisa ir pra psicóloga, precisa de atendimento, precisa fazer alguma coisa, porque ele não consegue lidar no mundo. Ele não está pronto para o mundo, tá? Por isso que é importante entender a lógica do treinamento. Entendendo isso, então, tá? Eu acho que é legal entender por quê. O que passa pela cabeça do pai protetor e da mãe protetora? Primeiro, ele tem uma falsa crença, uma crença dominante, enganosa, de que fracasso é negativo, tá? E esse fracasso negativo não é só para o filho, é para ele também. Então, se o meu filho fracassar, se o meu filho fizer algo que eu vou passar vergonha, eu fico constrangida, entendeu? Então, eu não posso. Eu vou fazer de tudo para esse menino ser aprovado, só recebe elogios e eu também. Então, essa é uma falsa crença de que esse processo de fracasso é negativo. E aí, gente, eu acho que é legal a gente entender o que é fracasso, né? Pra gente entender o que é fracasso. Porque fracasso, o próprio nome já parece pejorativo, né? Então a gente olha e fala, fracasso é muito ruim. Gente, fracasso faz parte do desenvolvimento humano, tá? Como eu disse pra você, é ferramenta para crescer, ferramenta para ter resiliência, né? Então, a psicologia, a própria psicologia mesmo, ela fala que frustração é um sentimento, uma coisa que você desenvolve, um sentimento de impotência, tá? É você se sentir impotente diante de uma situação onde você não teve o seu desejo atendido, a sua necessidade atendida. Então a gente se frustra. Quando eu criei uma expectativa de ter um resultado e eu não tenho. Então isso é frustração, tá? Isso precisa realmente entender que faz parte da vida. Então, a frustração, ela é pedagógica, ela é didática no treinamento de filhos e ela precisa acontecer para desenvolver a resiliência, né? Essa capacidade que nós temos, gente, de recobrar a compostura, sabe? Eu costumo dizer de dobrar e não quebrar. Não, sofri, passei pela frustração, ok, eu vou resolver o problema. Briguei com a minha amiga, ela brigou comigo, nós estamos chateados. Então olha só, faz parte da vida, nós vamos ter desentendimento, você vai lá, você errou, vai lá e pede perdão, tá? E resolve as coisas. É mais ou menos assim. Natália está dizendo, como ensinar meu filho a resolver os conflitos com os coleguinhas sem querer tomar a frente e resolver por ele? Olha só, criança, Natália, depende da natureza e do temperamento. Então, ele já tem com certeza um temperamento uma natureza mais protetora, entende? Isso tem a ver com liderança, isso tem a ver com uma cultura também. Uma cultura familiar que essa criança vive, uma cultura comunitária. Então, junto o temperamento, a natureza, né, a tendência, a personalidade dele, a cultura que ele vive, tá? E a coragem que ele tem, é dele, tá ligado à natureza. O que a gente tem que fazer é equilibrar isso, tá? Então, uma criança assim, se é muito pequena, o que a gente vai deixar como termômetro, como limite para você proteger o amiguinho, você não vai poder bater no outro. Para você proteger, resolver os conflitos, o amiguinho não pode tá errado também. Ele também tem culpa. Então, fazer ele pensar assim, que conflito? São duas pessoas dizendo que tem razão. Então, dizer, olha só, filho,
Eles dois acham que tem razão. Vamos dizer para eles que eles não estão? Não tem? E aí você começa a treinar ele para ele ser mediador de conflito e não resolver o conflito dos outros. Deu para entender? Quando é muito pequeno, que nem o Pedrinho, ele vai ter talvez dificuldade. Por quê? Porque ele quer cessar o problema. Ah, tá batendo? Ele vai lá e separa, e se o outro revidar, ele vai bater nele. Ah, tá falando alguma coisa, ou pegou a bolinha do amigo, ele vai lá, pega a bola e devolve pro amigo, tá? Esse é o que a gente chama de resposta reflexo. Ela é instintiva, a gente não pensa para fazer. Ah, pegou a bola do amigo, eu vou lá e devolvo. Aí dá briga porque o amigo quer a bola, mas enfim, permanecer, fazer ele entender, e aí não adianta querer mudar muito ele, é dele, fazer ele entender que ele pode ajudar os dois a resolver o conflito, ele media o conflito e não resolver, tá? Mas isso tem muito a ver com a família, tem muito a ver com família, tem muito a ver com a natureza dele, tá? Mas ele é muito pequenininho, você vai ter dificuldade agora, mas diga para ele, mostre para ele, vai lá e pega na mãozinha dele, entendeu? É aquela coisa de fazer ele entender que ele não tem culpa, ele não precisaria entrar nisso, mas ele pode ajudar, ele media, tá bom? Bem-vindo, pessoal, bem-vindo, Selma Ferreira, 1076, Fátima, muito bem-vindos, viu, gente? Vamos correr, né, pra gente poder terminar. Então, deu para entender? A frustração é um sentimento de impotência que nós temos diante de algo que a gente queria que acontecesse, um desejo realizado, uma situação que eu queria vir. Tá? Imagina, minha querida. Então, frustração é bom. O problema é que o pai protetor e a mãe protetora têm uma falsa crença de que frustração é ruim, tá? Frustração, gente, como ferramenta de treinamento de filhos, é aquela em que a criança vai viver uma situação negativa, frustrante. Eu queria andar de bicicleta, eu caí, me machuquei. Eu fui brincar com meu amiguinho, ele me bateu. E aí, isso vai fazer, através da sua mediação, com que o seu filho entenda que nem tudo na vida é como a gente espera, mas pode melhorar. Pode ser, se eu continuar ali avançando, entendeu? É um processo de vai e volta, de reflexão, de correção, é um processo educativo. E aí eu digo para vocês, analise sempre o contexto, tá? O contexto, muito importante. Então, se tem uma palavra que precisamos guardar em treinamento de filhos é contexto. O contexto fala muito para nós, tá? Mas então, outra questão também, que é uma falsa crença muito forte dos pais, é a questão do fracasso negativo e a questão de que o filho sempre vai precisar de ajuda. O filho sempre vai precisar de alguém ali, e no caso o pai e a mãe protetor se coloca como protagonista absoluto, de alguém para ajudar, tá? Ele nunca vai ser capaz de fazer as coisas. Então, isso é uma falsa crença terrível e terrivelmente nocivo para os filhos, tá? Nós até hoje, gente, tem áreas da nossa vida que nós lutamos até hoje para ser minimamente capaz, não tem? Tem coisas em nós que é uma loucura. Então, nossos filhos são muito, muito aptos. Crianças têm um processo de capacidade cerebral fantástico, o processo de sinapses acontece de uma forma tremenda, adolescentes também. Então, eles têm capacidade de avançar em qualquer situação, em qualquer coisa, porque o cérebro tem, entende? O cérebro tem capacidade de explodir em aprendizagem, tá? E aí, pai e mãe têm uma responsabilidade de educador emocional, né? De treinador emocional desses filhos. E o treinamento emocional perpassa sempre por viver a frustração e pensar num plano de superar a situação. Viver a frustração, pensa num plano para superar a situação. Sempre ajudar seu filho a pensar. Ah, eu tô chorando porque a minha amiga brigou comigo. Tá, o que nós vamos fazer para resolver o problema com a amiga? Entende? Ai, um amiguinho estragou meu brinquedo. O que nós vamos fazer para resolver o problema do brinquedo quebrado? Vamos pedir? Vamos falar com a mãe dele? Vamos comprar? O pai e a mãe têm que vir, é o líder, tem que vir com uma proposta ou incitar, incentivar, estimular uma proposta para sair desse quadro de frustração. É nesse momento que a gente aprende, tá bom? E muitas vezes tem que ressignificar. De repente, essa criança está ferida, ficou muito magoada com uma situação, pode ser até com os pais mesmo, precisa ressignificar. Precisa ir lá e dizer, olha só, o que você está pensando sobre você não é verdade, tá? Você é isso, você é aquilo, e você vai dando os adjetivos para essa criança, tá? Inclusive, olhe para ela, peça para ela repetir.
Você entendeu? E aí você vai tentar explicar de todas as formas, o mais simples possível, o oposto daquele sentimento de inferioridade, de tristeza, de revolta, de raiva. Você vai dar argumentos que convençam essa criança, tá? E a repetição daquilo que você está dizendo, sabe? Olha, você é especial, olha, você é inteligente, você é capaz. Não importa se você vai ler 10 vezes o texto para tirar uma nota em português. Você vai ler, porque você é capaz, você é persistente e você vai dando adjetivos para ela, tá bom? E aí fecha tudo isso, esse momento aí de ressignificar, fecha com o fato de que não importa o que aconteça, não importa quanto ela demore, você a ama porque ela é sua filha, porque ela é seu filho, entendeu? Não importa, não vincule seu amor a nada disso, pelo amor de Deus, tá bom? Ok? O que mais que a gente precisa falar sobre resiliências? Então, nós temos um problema com filho de superprotetor, superprotetora que não rompe na vida, tá? Vida adulta, limitado, vai sempre depender da mãe e do pai. Se sente culpado por ficar longe do pai, porque a vida dos pais é em relação ao filho, tá? O problema dos pais superprotetores também, que é seríssimo. Filho é a vida familiar centrada na criança. Isso é um problema, gente. Ó, em família tem posição, tem lugar para cada membro, entende? Família, membro-chave, membro núcleo, papai e mamãe, tá? Sem filhinho, papai e mamãe é família, ok? Papai e mamãe é família sem filho. Então, você entenda que você não pode pegar uma criança e botar ela no meio de vocês dois. Não pode pegar uma criança e botar ela como centro da casa. Não pode, gente, por causa da criança, para a saúde da criança, para o equilíbrio da criança, entendeu? Criança precisa ver papai e mamãe junto, bem, equilibrado, tá? Saudável, uma estrutura funcional ali, equilibrada, tá? Isso é fato, é isso que dá segurança para a criança. A criança saber que tá tudo bem com os pais, isso dá uma estrutura emocional, psicológica para ela, que capacita, inclusive, melhor na aprendizagem, tá? Então, o pai superprotetor e a mãe bota a criança no centro da casa, tá? E aí, ele se sente culpado, ele tem um senso de culpa quando ele cresce, que ele precisa romper para a vida, porque ele se sente ali necessário naquele sistema familiar. Então, também não é uma boa saída, tá bom? Reprime toda a criatividade da criança, porque quando você tem alguém, tá? Mesmo que não verbal, subliminarmente, tá? Ou com comportamento que diz que você não é capaz, a criança e o adolescente começam a pensar que ele não é mesmo. Então, criatividade zero, proatividade zero, tá? E aí, o que ele faz? Ele começa a entrar dentro do seu próprio casulo, dentro da sua própria vida, e começa aí um processo extremo de limitação emocional, psicológica, tá? E vai ter problema nos relacionamentos, por quê? Vai para um relacionamento dependente, porque isso é um quadro de dependência. É um quadro de dependência. Os pais acabam se tornando, em muitos casos, codependentes. Aí essa criança cresce, se torna um adulto, vai se relacionar um relacionamento disfuncional, todo ferido, todo machucado. É muito complicado, precisa evitar ao máximo, tá? Pelo fato de ter muito controle sobre ele cresce nesse padrão de frustração. Dependendo a natureza, o temperamento, ele vai ali se tornar um rebelde depois, tá? Aquela pessoa irada, com muita ira, com muita raiva, com muita frustração. Dependendo, aquele mais introspectivo, aquele com sentimento de comiseração, melancólico, sabe, negativo, ele vai pender ali para uma depressão, ele vai pender ali para uma síndrome do pânico, quando está bem latente. Isso pode acontecer na vida adulta, tá? Ou até antes, na adolescência. Essas coisas podem sim influir, tá? O problema de crianças que se tornam adolescentes nesse padrão superprotetor disfuncional, dificilmente você consegue resolver os problemas sem terapia. É raríssimo a gente conseguir trazer essa criança para a ação, né, esse adolescente, para começar a ser protagonista da sua vida, conseguir dar conta da sua vida, porque ele não sabe fazer isso, entende? Além de não saber, ele tem uma falsa crença, ele tem uma crença dominante de que ele não é capaz, entende? E aí eu digo para você, ele se sente inapto para os relacionamentos, para a autonomia financeira, tem problema com a própria sexualidade, não saber direito quem ele é, tem problema com a identidade, tem medo de se relacionar, entrar num relacionamento amoroso, porque tem medo de não é suficiente, então ele não se sente suficiente. Aí ele já começa naquela posição de vítima, entendeu? De vitimização. E se tem uma coisa que nos relacionamentos é muito ruim,
É um comportamento vitimizador. Uma pessoa que se sente coitadinha, que tem que ficar cobrando frases de amor, eu te amo, você me ama, né? Olha, tem certeza que você me ama? Será que você me ama? Tá? Isso cansa no relacionamento, isso não é bom, tá? Não é funcional, não é saudável. E você cria um ser humano assim, quando você tem um comportamento super protetor, tá joia? O que fazer então? Processa isso na sua cabeça, começa a pensar em como mudar. Eu sugiro que começa pelo processo que eu disse para vocês, tá? Começa a treinar, porque você vai treinar a criança em habilidades para a vida, mas você vai se autotreinar, você vai começar a trabalhar seu coração. Se você vê que você tem muito medo, muita insegurança, muito pavor, procura ajuda especializada para poder romper nisso, tá? Porque é melhor agora do que colher os frutos amargos depois, tá joia? Gente, eu não sei se tem dúvidas, eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês, né? Acho que a gente conseguiu romper aí. Então, olha só, quer um filho criativo, quer um filho equilibrado, resiliente, proativo, quer um filho que no futuro você possa olhar e falar, uau, que homem, que mulher eu consegui aí construir, né? Ajudar a construir, eu fui responsável, eu fui o primeiro líder dessa pessoa. Sai do padrão de superproteção. Nem 8, nem 80, lembra? O equilíbrio, tá? O equilíbrio mesmo. Na dúvida, pede ajuda, porque não é um mal que você está causando a si. É um mal que você está causando a um ser humano, que a ideia é fazê-lo muito, muito melhor que nós, tá bom? Ok, nós vamos terminando a nossa live por aqui. Qualquer coisa, me chamem no direct, me faça perguntas, o que vocês quiserem que eu puder ajudar. Nós estamos aqui, tá bom? Um abraço, um beijo, muito obrigado por estar aqui comigo e até amanhã. Amanhã nós vamos estar falando de mais um tipo de pai aí e aí a gente encerra, tá? Vamos trabalhar numa outra perspectiva. Um abraço, gente, até amanhã.